Meus irmãos queridos, eu sou o pastor Presley Camargo, criador do produto Quadrilátero Bíblico, juntamente com meu pai, pastor Ricardo Camargo. E eu venho trazer um vídeo para você total e completamente diferente de toda e qualquer proposta que eu já fiz, porque eu vou dizer para você que você é um cristão preconceituoso. Sim, grande parte de nós, da cristandade da atualidade, é preconceituosa. E o preconceito é, de fato, uma doença vexatória, capaz de dizimar, fragmentar, neutralizar qualquer tipo de crescimento eclesiástico. Também preciso dizer que existe uma grande diferença entre preconceito e conceito formado. Não é sobre isso que eu vou dizer. Também preciso lhe dizer que, como pastor há mais de 2 décadas, filho de pastor, secretário de convenção por 13 anos ininterruptos, dirigente de igreja há muitos anos, morando com pastores e convivendo com servos de Deus, tenho percebido que a maior vítima de preconceito de uma igreja não são ricos, nem negros, nem pobres, nem homossexuais, ou qualquer que seja as pessoas que possuam dificuldades existenciais nesta vida. A maior vítima de preconceito dentro de uma igreja é o conhecimento. As pessoas não suportam o conhecimento. Elas não gostam e nem pretendem administrar a ideia de participar de um culto, onde se exija mais celebrar do que celebrar. Nós temos o costume e o hábito de entendermos que as pessoas de hoje preferem cultos mais emotivos, emocionais, sensoriais. Para dizer a verdade, fica muito mais prático convidar uma pessoa para sentir do que propriamente pensar. O descaso do conhecimento é um problema nato na nossa nação. No Brasil, a antiga revista Comunhão, na edição de 2014, mostrou que 64,1% dos cristãos entrevistados não frequentavam cultos de escola bíblica dominical ou cultos de ensino bíblico. Dos entrevistados, 35,9% admitiram nunca ter presenciado qualquer culto de estudo bíblico ou de escola bíblica dominical. Quando perguntaram a eles os motivos pelos quais não faziam parte da sua agenda dominical, essa plataforma de culto, 60,1% apresentaram falta de tempo como motivos para não participarem desses trabalhos. 16,7% como falta de adequação com o horário estabelecido pela igreja. 14,8% relatam não ter escolas bíblicas dominicais ou qualquer plataforma de ensino bíblico específico em suas igrejas. Isso fez com que a decadência espiritual, bem como litúrgica das igrejas, tornasse o que estamos vendo nos dias odiernos. Uma pesquisa dos Estados Unidos da América, feita pela Christian Delphi Sunday School Union, mostra que na década de 70, cerca de 55% dos membros norte-americanos frequentavam a escola bíblica dominical. Em 2016, esse número cai drasticamente para 4%. O declínio foi tão grande que forçou um movimento de estrutura da escola bíblica dominical norte-americana desenvolver o lançamento de um livro denominado Let's Kill School Before We Kill the Church, que traduzindo em uma tradução livre diz: vamos matar a escola bíblica dominical antes que ela mate a igreja. Esse livro, produzido por Rick Mellon, trouxe 2 soluções para resolver esse grande problema. A solução primária foi a unificação das salas. Salas de adolescentes, jovens, crianças, adultos e senhores foram unificadas na expectativa de formar um maior grupo. A segunda solução proposta pelo livro foi transformar a metodologia de ensino. Eles recolheram 90% do conteúdo do culto, que era dedicado ao ensino, e transferiram ao louvor, e deixaram 10% do conteúdo do culto para o ensino. E eles desenvolveram, a partir daí, uma nova plataforma de ensino, chamado EduWorship, ou seja, transformaram a escola bíblica dominical em uma plateia de músicas, onde 90% do tempo era destinado a canções e entretenimento e 10% ao ministério da palavra. O resultado claro e caracteristicamente percebível: um aumento quantitativo e uma perca absurda de qualidade. Resultado desse tipo de prática, transformarmos o nosso culto em entretenimento, faz com que eu, aqui no século XXI, recorde o que Charles Haddon Spurgeon diz no século XVIII, que Satanás descobriu a maior arma contra a igreja
e é o entretenimento. É interessante que hoje apenas 7% dos brasileiros entendem o que ler, consegue ler e interpretar um livro. A média de leitura desenvolvida entre 77 nações, cujo Brasil estava inserido nelas, o Brasil levou nota 1, onde 1 é a pior nota e 6 é a maior. A maior média registrada de leitura de livros no Brasil é de 4,9 livros anuais, sendo que 2,4 dos 4,9 são lidos completamente de capa a capa. É por isso que no Brasil, cerca de 50,68% de pastores, obreiros e líderes evangélicos nunca leram a Bíblia uma única vez sequer. 70% já dos norte-americanos não são capazes de citar 5 dos 10 mandamentos de Moisés. Veja bem, 50% dos jovens que frequentam o ensino médio aqui no Brasil pensam que Sodoma e Gomorra eram maridos e mulher. Para piorar a conversa, algumas pessoas ainda são capazes de admitir a possibilidade de que os apóstolos sejam esposos das epístolas. E isso ainda não for traumático para você, ainda existem pessoas na igreja que suspendem gravatas no seu pescoço, que admitem a ideia de que Jesus Cristo Nazareno tocava um instrumento chamado esquife. Eu mesmo não sei quantas vezes escutei alguém dizer: Presley, para que você fala isso? Presley, a igreja não está interessada nisso. Presley, será que as pessoas que te escutam verdadeiramente entendem o que você fala? Eu sei, sou humilde o suficiente para saber que grande parte das pessoas que me aconselhavam sobre tinham os mais profundos e sinceros sentimentos de dedicação e de cuidado para com o meu ministério. Que grande parte da fala é o reflexo de uma cultura adotada de sua tenra idade. O que ninguém tira da minha cabeça é que nós somos os verdadeiros culpados por todo este mal que está ocorrendo. Nós criamos um público estupidificante na igreja e agora precisamos aprender a lidar com ele. Também preciso dizer que grande parte dos problemas desse público é o problema do bloqueio. Sim, o bloqueio contra o entendimento bíblico, baseados em pseudos argumentos com relação à integridade do conhecimento bíblico. Geralmente as justificativas são: o evangelho é um evangelho de simplicidade. Os apóstolos eram simples e pregavam com simplicidade. Não tem por que falar coisas, porque o reino de Deus é um reino de simplicidade. Todos esses pontos são desculpas para justificar o desinteresse que temos a fim de não aplicarmos um estudo adequado às Escrituras. Mas não é só isso. O pior é que ainda temos que lidar com 2 fatores presentes na história do evangelicalismo nacional. Se por um lado temos o pseudo-pentecostalismo vomitando suas zombarias e blá blá blás nas redes sociais, manchando o que temos de mais belo na teologia pentecostal, como se não bastasse isso, precisamos também lidar com os excessos vindos do neopentecostalismo, que não cansam de centralizar o homem no culto, eivando as ministrações com simbolismos, misticismos, sincretismos, determinismos e tantas outras mentiras costumeiramente contadas como se fossem verdades e que somente servem para fazer uma coisa: colocar o homem no centro e Deus na lateral. A estupidificação teológico-doutrinária da igreja atinge o seu pico maior na sonografia gospel. Não precisa mais do que 10 ou 15 minutos escutando uma rádio gospel para descobrir que nossas músicas tornaram a maior arma do inimigo contra a noiva de Cristo. Nossas canções foram prostituídas com pragmatismo. Não se canta o que é certo, mas o que vende e o que dá certo. As canções de maiores sucessos da atualidade são compostas hoje por compositores seculares que entendem tudo de harmonia, mas nada de piedade e doutrina. Diante desse quadro tenebroso e do crepúsculo do evangelicalismo nacional, o que fazer? Quais soluções devem ser tomadas? Bom, eu apresento aqui algumas soluções. A primeira, eu preciso voltar às Escrituras. Em segundo lugar, termos um real encontro com Cristo da palavra. Em terceiro lugar, buscar um avivamento por meio da palavra, que não pode ocorrer sem uma reestruturação dos nossos púlpitos, da nossa docência,
do nosso conjunto de líderes. Diante disso, faz-se necessário tomarmos algumas atitudes, pelo menos 5 atitudes. A primeira, reconheça que você é preconceituoso e que se você não é diretamente, você foi indiretamente levado a sê-lo. Uma pessoa desinteressada com a compreensão bíblica e que terceirizou ao longo dos anos a capacidade de aprendizagem a outro indivíduo. Você nunca foi capaz de desenvolver as suas próprias habilidades e descobertas bíblicas. Em segundo lugar, abandone os clichês que te faz um cristão bloqueado. Olha, os apóstolos não eram analfabetos. Eu não sei se você sabe, naquela época o mundo greco-macedônio dominava a cultura, era chamada de a cultura helênica. Não sei se você sabe também que com a vinda dos filhos de Israel lá da Babilônia, no cativeiro babilônico, eles trouxeram o aramaico para os territórios de Israel. Logo, qualquer judeu que se prezasse naquela ocasião falava tranquilissimamente, no mínimo 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Tanto é fato que a Bíblia, apesar de ser proferida no aramaico, ela foi escrita em grego. Eu não sei se você sabe, mas Paulo foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores mentes da história, não só do cristianismo, como também de toda a história mundial, já no primeiro século da era cristã. Se você pegar, por exemplo, a história dos pais da igreja, do 1º ao 6º século, você vai descobrir que haviam fenômenos da intelectualidade administrando o conteúdo sagrado. A igreja de Jesus sempre foi ávida pelo conhecimento e o foi até o 6º século da era cristã, quando o conhecimento foi retido pela Igreja Católica Apostólica Romana e só devolvido mais tarde com a Reforma Protestante. Eu não sei se você sabe, mas 12 das maiores universidades do mundo foram universidades cunhadas e fundadas pelos protestantes. Terceiro lugar, seja honesto consigo mesmo e rompa com tais obstáculos. Quarto lugar, pegue a Bíblia Sagrada, coloque sobre a mesa, coe uma garrafinha de café, leia cuidadosa e criteriosamente, para que você possa desenvolver e meditar nas palavras que o Eterno tem a revelar ao seu coração por intermédio desse livro. E em quinto e último lugar, se você adquiriu o quadrilátero bíblico, então é preponderante que você preste atenção naquilo que eu vou dizer. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a sua Bíblia Sagrada e escolher dentro do quadrilátero bíblico o livro que você deseja estudar. Pegue o quadrilátero bíblico, coloque sobre o seu computador, tablet, celular ou imprima a folha respectiva ao texto que você vai estudar. Se for um livro inteiro, imprima as 3 páginas do quadrilátero bíblico, os recursos didáticos, os mapas, para que você possa esparramar na mesa e fazer uma leitura como eu vou explicar para você. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a sua Bíblia em qualquer um dos livros que você deseja relacionado ao quadrilátero que você pegou. Depois aplique as 4 perguntas que eu coloco no cabeçalho do quadrilátero, a leitura que você está fazendo. Quando você adquirir as respostas, que no caso eu já entreguei para você, mastigadinho em cada quadrilátero bíblico, você já vai ter uma leitura contextual do texto que você está examinando. Grande parte das dificuldades de compreensão e entendimento já se extinguiram a partir desse momento. Em terceiro lugar, ao responder estas questões, você terá uma leitura bem mais contextual do texto ou do livro escolhido. A sua compreensão está mais perto agora do que antes. Depois, vai até a leitura dinâmica, que é a última parte do quadrilátero bíblico, onde nós temos uma leitura capitular dinâmica, colocando cada capítulo na proporção de um versículo. Quando você chegar na leitura capitular, você vai se surpreender com diversas cores. Você tem as cores verde, laranja, azul escuro, preto e outras cores adicionais. Cada cor da leitura capitular representa um sentido específico de um texto pretendido. Se você está lendo uma cor verde, eu estou fazendo o registro de uma figura de linguagem no versículo escolhido. Você pode se deparar com a sintaxe, com a antropopatia, com a antropomorfia, com hipérboles, com personificações, com comparações, com metáforas, com genealogias. Cada uma das figuras de linguagem
dentro de cada gênero literário está exibida ali. Obviamente, não todas as figuras de linguagem da Bíblia, porque o hebraico é um idioma pobre, não é como o brasileiro, o português do Brasil, que tem mais de 300 mil expressões diferentes. O vocabulário hebraico, tal qual os idiomas sânscritos, semíticos, não possuem a vasta quantidade de palavras, por isso os autores fazem empréstimos de aliterações, hipérboles, metáforas, símiles, para poder justificar um pensamento a partir de um conto, de uma figura de linguagem. Se você pegar ali uma parte laranja, como você está vendo aqui no vídeo, você geralmente está lendo o delito cometido pelo livro em questão em relação à lei de Moisés. Então, todo pecado eu coloquei na cor laranja. Então, quando você abre a leitura capitular e vê em um determinado texto uma timbragem laranja, você está lendo uma referência que aponta um delito pecaminoso, de acordo com a lei de Moisés. Se você abre, por exemplo, um texto e ele é azul escuro, como você está vendo aqui no vídeo, você vai se deparar com uma profecia bíblica sendo mencionada em relação ao acontecimento histórico. Se a tarja for preta, você está relacionando um texto com o seu cumprimento. Então, tarja preta, cumprimento da profecia. Tarja azul escuro, a relação da profecia em relação à sua base histórica. Laranja, pecado. Verde, figuras de linguagens. Com a leitura capitular nas suas mãos, você pode também se surpreender com as 8 dicas que você está vendo aqui no vídeo que eu dou para você. Estas 8 dicas são capazes de fazer você respeitar, de uma vez por todas, a integridade escriturística da palavra de Deus. Ser um bom expositor das Escrituras e, por que não dizer, um leitor competente. Lembre-se que o seu objetivo é expressar diante daqueles que te escutam o objetivo pretendido pelo autor que escreveu o determinado texto bíblico. Estas são as dicas que eu quero dar para você e eu espero profundo e copiosamente que eu tenha te ajudado. Você que adquiriu o quadrilátero bíblico, nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que o quadrilátero bíblico não é uma ferramenta feita apenas para dar certo. É uma ferramenta certa, correta e indubitavelmente planejada por quem tem o amor ao Senhor, bem como a sua palavra. Que Deus possa abençoar você. Pela sua atenção até aqui, o nosso muito obrigado. Em nome de Jesus.